Eu já falei em outros vídeos sobre a mudança de paradigma que aconteceu nos quadrinhos dos Estados Unidos em 1929 e da importância dos trabalhos do Hal Foster para essa mudança de paradigma, que foi justamente o que acabou definindo o que se entende depois como a Era de Ouro dos quadrinhos. Vale notar que muitos autores mais antigos, inclusive autores brasileiros como Álvaro de Moya, eles usavam justamente o Tarzan do Hal Foster e o Buck Rogers como demarcação do início da Era de Ouro. Mas a DC usou todo um lobby para construir o imaginário do Superman como o início da Era de Ouro. E não desconsiderando a importância do Superman, ele realmente é influente para toda uma produção de quadrinhos que veio depois dele, o Superman ele não chega a apresentar uma ruptura de paradigma. O que o Superman faz e faz bem é reunir vários elementos de uma produção de quadrinhos que já estava sendo feita ali nos Estados Unidos desde os anos 30 e reunir todos esses elementos juntos com uma grande intensidade. Mas não teve nenhuma ruptura. Os desenhos de quadrinhos feitos a partir do Superman não são muito diferentes do que já se fazia na tradição de outros heróis e de aventureiros dos quadrinhos do período. Então o Superman é mais uma reunião de elementos do que uma quebra com que se fazia até então, porque a quebra justamente aconteceu a partir de 29. Então quando eu falo em Era de Ouro com vocês, eu estou falando dessa produção a partir de 29. E ainda, quando eu estou falando em Era de Ouro, eu não estou falando de um marco temporal, de alguma coisa que começou aqui, existiu, e aqui aconteceu um marco que parou de existir e virou outra coisa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou pensando aqui em Era de Ouro menos como um recorte específico no tempo e mais como um estilo, como um conjunto de técnicas e temas que eram usados por um grupo de autores num recorte específico de tempo e do espaço para dar conta dos temas e das questões sociais que eram importantes naquele contexto. E que coexistiam com outras tradições e com outros estilos simultaneamente. Então quando eu falo em Era de Ouro aqui, é sempre pela perspectiva de uma teoria dos estilos. E eu poderia usar qualquer outro nome, eu poderia chamar de estilo Plim Plim, ou de Escola J32. Só que se eu falasse Escola J32, provavelmente ninguém saberia do que eu estava falando. E quando eu falo em Era de Ouro, dá uma noção mais ou menos de qual é o recorte, as pessoas têm mais ou menos um imaginário do que seria, e a partir dali eu posso tratar das especificidades que eu quero discutir. E tem toda uma crítica a essa nomenclatura, porque ela supostamente partiria de pressupostos que são preconceituosos, hierárquicos e saudosistas. Só que o meu ponto é que mesmo que esse termo tenha surgido a partir dessa perspectiva saudosista e hierárquica, hoje ela não tem mais esse significado pra gente. E não só ela, como várias tradições artísticas partiram de pressupostos hierárquicos e saudosistas e com o tempo eles foram ressignificados. Um exemplo mais óbvio disso é a arte renascentista e a arte gótica. Os humanistas ali do século XV, XVI, concluíram que a Idade Média teria sido uma idade das trevas, que tudo que foi feito culturalmente na Idade Média era ruim, e que a única arte boa de verdade era a arte da Grécia clássica e da Roma antiga. Então eles partiram do pressuposto que eles estavam recriando as técnicas desse período e que eles estavam promovendo um renascimento da arte e da cultura verdadeira. Então a arte europeia do século XV e do século XVI é a arte renascentista porque ela é um renascimento cultural. Ela trouxe de volta os verdadeiros valores da arte. E a produção do final da Idade Média, eles vão chamar de gótica, porque eles vão associar com os godos, que são uma tribo nórdica, e que eles consideravam bárbaros. Então chamar uma arte de gótica era uma ofensa, era um pejorativo, é dizer que é uma arte bárbara. Só que se a gente olhar hoje, as produções góticas têm coisas extremamente elaboradas e extremamente complexas. A única questão é que ela não partia dos princípios técnicos e teóricos da arte clássica. Então por isso eles consideravam automaticamente ruim. Então apesar de arte renascentista e arte gótica serem nomenclaturas hierárquicas e baseadas num saudosismo, originalmente, hoje elas não significam mais isso pra gente. Quando nós falamos arte gótica, não é automaticamente uma arte inferior. É simplesmente um conjunto de técnicas e temas específicos de um período específico no tempo e do espaço. E se usar um termo que a origem está em bases de valores saudosistas e hierárquicos, o maior exemplo disso é usar a expressão clássico para tratar daquelas obras que se destacam e que são relevantes para um contexto. A origem do termo clássico nesse contexto é a seguinte: existe um período histórico específico, que é a Grécia clássica, e a arte produzida nesse período ficou conhecido como a arte clássica, ou o estilo clássico, um conjunto de produções artísticas e culturais que usavam as técnicas e os temas e teorias específicas desse período é a arte clássica. Os renascentistas acreditaram que aquela era a melhor técnica que existia, aquela era a única verdadeira arte,
e criaram todo o conjunto de técnicas próprias deles, tentando reproduzir quais eram as técnicas desse período clássico. Então eles acreditavam que eles estavam revivendo as técnicas e questões formais e temáticas da arte clássica. E como a arte clássica era a única arte que eles consideravam verdadeira, as obras eram chamadas de clássico quando elas seguiam as regras. Então, tinha um estilo clássico, as obras que seguiam aquele estilo eram consideradas obras também clássicas. Então, aí começa todo o movimento neoclássico, de releitura e de tentar recuperar os valores clássicos. Então, quando se concluía que uma obra cumpria com os requisitos formais e teóricos e estilísticos da arte clássica, se dizia, essa é uma obra clássica. E por ela ser clássica, ela é digna de ser usada como exemplo. Então, a questão de dizer isso é um clássico vem baseado numa teoria dos estilos que não é nem pensado na ideia de gosto, porque ainda não se tinha o termo gosto definido na época, mas tinha uma coisa mais ou menos parecida que era decoro. Então as obras que cumpriam com as regras do decoro. Então dizer que uma obra é clássica é dizer essa obra segue o estilo clássico e por isso ela é válida. E dizer que uma obra não é clássica é porque essa obra não segue os valores clássicos, por exemplo, a arte gótica, e por isso ela merece ser esquecida. Durante o Iluminismo e as revoluções do período, teve toda uma volta da valorização desses valores clássicos. Então, a arte iluminista do período é chamada de neoclassicismo. E se reforçou de novo esses ideais. A arte que segue o estilo clássico é a única que deve ser legitimada e a única que merece ser usada como exemplo. E as obras que não se encaixam no estilo clássico são inferiores e merecem ser esquecidas. E no século XIX, quando a produção artística europeia finalmente consegue abrir mão de um desespero por seguir os valores clássicos, o termo perdurou. Então a ideia de clássico como aquela obra que merece ser legitimada e merece ser usada como exemplo. E já me pediram para fazer vídeos tratando justamente disso, de o que seria um clássico nos quadrinhos, qual a importância de uma obra clássica na linguagem. E uma das coisas para eu não me dedicar a construir o imaginário de quais seriam os clássicos é porque eu sei que o termo clássico ele parte dessa premissa que é uma hierarquização a partir de questões estilísticas que estão associadas primeiro com a ideia do decoro e depois com a ideia de qual seria um bom gosto. Então a questão do que é um clássico está muito mais relacionada com ideias da sociologia da arte, de quem é que tem poder para dizer quais são aquelas obras que merecem ser legitimadas e que merecem ser imitadas e quais são as que não merecem e que devem ser esquecidas. Então é uma coisa muito mais de poder e de disputa de poder cultural do que qualquer outra coisa. E daí a gente chega num ponto que se usar Era de Ouro é um termo que não poderia ser utilizado porque ele é baseado em questões de hierarquia e de saudosismos no passado, então a gente não pode usar clássico nesse conceito de quais são as grandes obras, porque ela é baseada nos mesmos princípios. Então uma coerência metodológica e teórica seria de que se não se usa Era de Ouro, não se usa clássico nesse sentido. Ou, alternativamente, a gente pode entender a ideia de que o termo clássico ele foi ressignificado com o tempo. E o clássico que a gente usa hoje nesse sentido de essa é uma obra clássica, é uma obra consagrada, que merece ser destacada porque foi importante para a história e tal, é uma ressignificação. Se eu posso ressignificar o termo clássico para ele superar essas questões de hierarquia e de saudosismo, então eu posso fazer isso com o termo Era de Ouro também. A coerência é que os mesmos critérios de avaliação deveriam valer para os dois termos, então. Mas tendo contextualizado o que eu chamo aqui de Era de Ouro, o meu ponto é tratar um pouco dessa questão da ruptura. Muitos teóricos dos quadrinhos vão falar que essa quebra de paradigma, essa nova proposta visual que o Foster vai apresentar, teria como origem a apropriação de técnicas cinematográficas. Os autores daquele período começaram a olhar para o cinema e a partir de técnicas do cinema eles incorporaram para os quadrinhos e por isso causou algumas mudanças na forma de construir uma imagem nos quadrinhos. Só que eu acho isso um pouco problemático, porque é supervalorizar as questões do cinema e simplesmente desconsiderar toda a teoria do desenho, que é uma teoria que existe há pelo menos 500 anos. A gente tem pelo menos 500 anos de uma teoria com metodologias para o desenho. E antes disso a gente tem vários comentários sobre o desenho. Apesar de não ter uma metodologia tão rigorosa, existem vários autores que discutiram sobre a natureza do desenho. Então é simplesmente ignorar toda uma tradição de teoria do desenho e simplesmente usar teorias e o imaginário do cinema, que é uma outra linguagem, sem falar das técnicas e das questões formais da própria linguagem. E tem uma diferença bem grande que existe aí, que é o fato de que o cinema, como a fotografia, eles são imagens indiciais. É uma construção de imagem que parte da existência de algo no mundo real.
Mesmo que a direção de fotografia, a iluminação, o uso de lentes diferentes vá afetar a forma como a imagem é criada, ela não vai ser literalmente aquela mesma imagem que se vê com os olhos humanos, ainda assim ela parte de uma base que é uma imagem real que foi capturada, mesmo que ela tenha sido modificada no processo. Então o cinema, por excelência, ele costuma partir de um princípio que é indicial. E mesmo no cinema com intervenção sobre o filme, por exemplo, que se arranha o negativo ou que se pinta por cima do filme, ainda assim é pintado e arranhado por cima de uma imagem indicial. E mesmo no uso do CGI, por exemplo, que não é uma imagem que parte do índice, é a apropriação de outras técnicas que são da animação. E, inclusive a animação tem toda uma disputa teórica também para ser vista como algo independente do cinema, como ser vista como uma linguagem autônoma. Já o desenho, ele é uma linguagem que ele não é indicial, no sentido de que não se captura algo do mundo. Não tem algo que seja concreto daquilo que está sendo desenhado. Tanto que é possível desenhar uma coisa que ninguém nunca viu, e fazer um desenho de observação não garante nada que aquele desenho vai ter elementos daquilo que está sendo observado. Então é uma outra lógica de construção de imagem. Quando eu fiz a minha monografia de conclusão de curso, eu levantei a proposta de que as influências que o Foster e que esse pessoal do início da Era de Ouro sofreu não vêm das técnicas exatamente do cinema, mas muito mais das técnicas do estilo barroco. E na discussão que eu fiz tanto na minha monografia, que hoje tem várias coisas lá que eu já não penso daquele jeito, mas tem algumas coisas que dá para se aproveitar, e que depois que eu continuei na dissertação, é de como essa produção da Era de Ouro se apropria das técnicas do barroco. Tanto na composição, no uso de perspectiva, na construção de iluminação. E me parece muito mais coerente considerar que essas técnicas derivam do estilo barroco do que do cinema, porque são vários elementos que constavam na arte barroca, que constavam na tradição barroca e que constavam na tradição acadêmica. O Hal Foster, ele é um desenhista acadêmico. E o termo desenho acadêmico, ele tem um significado muito específico. O desenho acadêmico é aquele conjunto de técnicas que derivam da tradição renascentista, de derivações dessa tradição renascentista, que é ensinado nas academias. Então, se alguém vai para uma escola de arte, é aquele conjunto de técnicas tradicionais que a pessoa vai ter que aprender. Mesmo que depois ela se liberte, ela não queira usar aquilo, aquelas técnicas são um conhecimento obrigatório que a pessoa vai ter que passar na academia de arte. E a gente sabe que o Foster é um cara que ele estudou numa academia de arte. Então eu acho um pouco maluco imaginar que o Foster usava várias técnicas que são da tradição barroca, várias técnicas que são ensinadas numa academia de arte. A gente sabe que ele frequentou uma academia de arte, a gente sabe que o ensino dessas técnicas é uma coisa obrigatória numa academia de arte, mas daí quando os teóricos escrevem, eles não consideram que essas técnicas vieram do fato dele ter estudado numa escola que ensinava exatamente aquelas técnicas, mas que ele olhou para o cinema e a partir de uma outra linguagem, que parte de uma outra lógica, que é a lógica indicial, e que ele nem estudou formalmente, que ele trouxe essas técnicas dessa outra linguagem, se a gente sabe que ele estudou aquilo que ele estudou num lugar que se ensinava aquilo. Então é muito mais coerente para mim imaginar que essas técnicas vieram do fato dele ter estudado um lugar que ensinava essas técnicas. Mas eu entendo o fato de vários teóricos pensarem nos quadrinhos desse período a partir do cinema. Porque teve uma ruptura. Aquela tradição do começo do século XX dos quadrinhos dos Estados Unidos é aquela estrutura que eu chamo de plano tablô, que é aquela ideia, aquela lógica paralela, como se estivesse filmando um palco do teatro, em que os personagens só se movem em duas dimensões, como numa linha paralela à construção da própria imagem. Então a ideia, imagina dois esgrimistas que só podem ir para frente e para trás, mas eles não podem se contornar no meio da luta. E quando o Foster usa essas técnicas, que são da tradição barroca, que é um enquadramento que dá uma noção de uma captura da imagem, mas de um mundo que é maior do que cabe na imagem. Na tradição da imagem renascentista, autores como Leon Battista Alberti, o Paulo Uccello, o Filippo Brunelleschi, eles vão construir uma noção de que o desenho e a pintura deveriam ser construídos numa lógica de ser uma janela que dá a visão para um mundo imaginário que teria do outro lado. Então, a ideia de que o enquadramento, ele captura um momento específico no tempo e no espaço, visto pelo ponto de vista específico de uma pessoa que estava num lugar específico. Então, toda a pintura renascentista, todo desenho renascentista, ele é feito de um jeito que a gente só vê ele bem se a gente ficar num ponto específico, bem no centro do quadro, na frente dele, numa distância certa. Porque toda a imagem é pensada nessa lógica. Se tu der um passo para o lado, tudo se distorce, porque é pensado num tipo de visão de primeira pessoa,
de uma imagem que é uma captura de um momento específico no tempo e no espaço. Isso é uma teoria que está muito bem documentada. Esses autores como o Alberti, o Brunelleschi, o Cello, eles vão construir uma teoria de, olha só, nós estamos propondo uma coisa nova que vai entender a imagem como uma captura de um momento específico do tempo e do espaço. E eles vão apresentar isso como uma contraposição ao que existia na Idade Média. Olha só, o desenho medieval não era assim. O desenho da Idade Média, ele mostrava imagens que cabiam vários tempos e vários espaços de uma narrativa. A ideia de que toda uma história pode caber numa imagem só, num quadro só. E os renascentistas não vão aceitar isso, porque se eles querem uma representação, uma imagem que é naturalista, que tenta imitar a visão do mundo real, as pessoas não conseguem ver mais de um tempo e mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, por isso, essa noção do recorte. E tem um longo debate registrado sobre isso. Tem vários artistas renascentistas que eles também eram teóricos. Eles vão debater sobre isso, vão ter outros autores que vão comentar sobre as propostas dele, vai ter toda uma briga teórica dos autores renascentistas em relação a arte gótica. Olha só, a arte gótica ela não segue essas regras de a imagem tem que ser a captura de um momento específico no tempo e no espaço e por isso ela é ruim. Vai ter toda uma briga entre norte e sul. Os artistas renascentistas italianos vão ter toda uma briga com o pessoal da região de Flandres, das regiões que hoje são a Holanda e a Alemanha, porque nesses lugares eles não seguiam exatamente essas ideias clássicas e usavam ainda elementos da arte gótica, inclusive misturar elementos de tempos e espaços diferentes numa mesma narrativa, então vai ter um embate entre eles, teórico. Então essa imagem clássica, ela é muito literal, ela significa exatamente aquilo que está vendo. E no período barroco, uma das rupturas, além de imaginar uma diegese, uma narrativa que está fora da imagem, ou seja, os elementos vão ser enquadrados, mas não muito bem enquadrados, alguém pode estar com o braço para fora, pode estar com uma perna para fora, que não cabe na imagem, que no Renascimento esse tipo de coisa, um braço para fora, seria uma quebra de decoro e por isso a pintura, o desenho seria considerado ruim se o pintor fizesse isso. Os barrocos eles vão trabalhar com uma ideia de consciência da representação. Eles sabiam que o desenho, a pintura, não era uma captura literal do mundo real. O que estava ali não precisava significar exatamente aquilo. Então vai ter muito efeito de metalinguagem. No barroco italiano, que está muito associado com a contra-reforma católica, por exemplo, eles vão usar técnicas que era pintar um céu infinito no teto da igreja. Só que daí eles vão usar recursos como, existe uma coluna de fato que sustenta a igreja e apoia o teto, só que no teto vai ser pintado o efeito de como essa coluna continuasse no mundo diegético. Então tem a coluna real e quando ela encosta no teto, essa coluna continua como uma representação no mundo do desenho, no mundo da pintura. Já na Espanha, o barroco vai estar muito associado com propaganda do Estado, do reino absolutista, e na região da Holanda com ostentação dos mercadores. Então vai ter muito recurso de metalinguagem como os pintores se pintarem pintando. Ou então as pessoas se fantasiavam, elas faziam cosplay de épocas passadas e posavam para um pintor que vai pintar elas encenando. Então a pintura é uma encenação e a pintura é uma encenação de uma encenação. A ideia do mise en abîme, da imagem dentro da imagem dentro da imagem. E várias dessas imagens de pinturas de pessoas fazendo cosplay, por exemplo, tem as pessoas ali usando roupas de época, mas ao mesmo tempo vai ter no cenário, vai ter algum elemento que vai mostrar que aquilo não se passa no passado, aquilo é no presente, para deixar bem claro que aquilo ali não é uma pintura histórica, e sim pessoas brincando, representando que são personagens históricos. Então a questão da metalinguagem vai ser muito forte no barroco. Vai ter questões como pintar um nobre e em cima do nobre vai aparecer o brasão dele. Na pintura renascentista isso seria absurdo, porque a imagem renascentista ela é literal. Então pintar um brasão em cima de alguém significaria que teria de fato um brasão gigante voando em cima da cabeça daquela pessoa. Tudo era interpretado numa literalidade, sem essa noção de o que é mundo diegético e de uma imagem ali que não fizesse parte daquela diegese. E no barroco vai ter não só coisas como esses brasões voando em cima da cabeça das pessoas, que não significa um brasão gigante, sim, é um recurso linguístico, porque se sabe que aquela pintura é só pintura, aquele desenho é só desenho. Como vai ter coisas como o Rouben, que vai fazer o quadro de uns embaixadores e vai pintar um borrão nos pés dos embaixadores. Só que se tu olhar aquele quadro num ângulo diagonal muito específico, aquele borrão é visto como uma caveira. E não significava que existia um borrão gigante no chão, onde os embaixadores estavam, nem que tinha uma caveira gigante ali no chão, que eles mataram um gigante. Aquilo ali era simplesmente um recurso de linguagem que, olha só, esse quadro, esse desenho, ele é só um quadro, ele é só um desenho. Então a gente pode botar uns elementos sobrepostos aqui, que não significa que estão lá, que faziam parte daquela cena que está sendo encenada. Agora, voltando para os quadrinhos, um cara que a gente pode destacar como tendo essa influência cinematográfica de fato é o Milton Keynes.
Só que a influência cinematográfica do Kenneth é muito menos na construção da imagem, ou seja, na forma de compor o desenho, porque na forma de compor o desenho ele ainda segue essas tradições e técnicas que são do estilo barroco, que o Foster já fazia, e ele vai estar muito mais associado à ideia da narrativa, da sequencialidade ou da simultaneidade, de como uma imagem é colocada do lado da outra. Então a ideia de que em um quadro está acontecendo uma cena por um ângulo, e no quadro seguinte é como se existisse um cinegrafista naquele mundo diegético que desse uma volta e enquadrasse a imagem pelo outro lado. Então, no quadro isolado, o Kenneth ainda está usando várias técnicas que vêm da tradição barroca, mas na sequencialidade que a gente vê esse efeito do cinema. E isso tem relação porque o desenho tradicionalmente não trabalhava com essa ideia de sequencialidade. Porque a gente pode imaginar no desenho, ou em toda essa arte que é sobre uma superfície bidimensional, a noção de dois espaços. Existe um espaço diegético, que é o espaço da diegese, o espaço da narrativa, o espaço do mundo ficcional. Tu tá pintando, tu tá desenhando ali um imaginário mundo que pode ter vários metros, pode ter vários quilômetros nesse imaginário da narrativa. Mas existe uma outra noção de espaço que eu vou chamar aqui de espaço topológico, que é o espaço do suporte, que é a superfície bidimensional. O suporte é aquele objeto material no qual a diegese é sobreposta. Então, numa pintura pode ser uma tela, um muro, uma madeira. Nos quadrinhos é o papel, geralmente. Então, o papel é uma superfície bidimensional, ele tem altura e largura, ele não tem profundidade. Então, o espaço topológico, ele é bidimensional. Agora, o espaço diegético, ele pode ser tridimensional, porque pode, nesse mundo bidimensional, representar o tridimensional. Então, quando a gente lida com desenho, a gente está lidando com esses dois espaços. Como o artista usa o espaço topológico para criar um espaço que é diegético. E na tradição clássica, o espaço diegético tinha uma relação mais ou menos que direta com o espaço topológico. Se tivesse alguém do lado daquele fulano, significava que aquelas pessoas estavam no mesmo ambiente. Porque a imagem da arte clássica segue uma tendência de ser literal. Agora, na tradição barroca, e muito da tradição barroca vem do pessoal do norte, vem porque esses autores da Holanda, da Alemanha e de Flandres, eles não tinham feito uma ruptura total com a tradição gótica, eles entendiam que algo que estava do lado não necessariamente estava no mesmo espaço. Então essa ideia do brasão voando na cabeça, ou da caveira gigante nos pés dos embaixadores. A caveira gigante nos pés dos embaixadores não significa que eles mataram um gigante. É simplesmente um recurso linguístico que parte da ideia de que a gente sabe que aquele quadro é uma representação, então se o desenho é uma representação, ele não precisa ser literal. E como o desenho tradicional geralmente tinha um quadro só, ou seja, o suporte e a imagem representada eram uma coisa só, tinha um papel e o desenho ocupava todo o papel, ou tinha uma tela e a pintura ocupava toda a tela, tinha um único quadro na imagem. Não existe no desenho tradicional, mais clássico, mais antigo, uma teoria tão elaborada sobre essa simultaneidade, sobre essa sequencialidade de mais de uma imagem, porque geralmente as obras se tratavam de uma imagem só. E mesmo imagens que eram vistas como sequência, por exemplo, o progresso de uma meretriz do Hogarth, eles ainda tinham autonomia, eles ainda eram feitos para ser entendidos como um quadro separados, como desenhos separados. Até se colocasse um do lado de outro, tu podia entender uma grande história, saltos, mas o princípio, a exigência era de que a imagem tivesse autonomia. Se ela não tivesse autonomia, ela ia ser considerada uma imagem ruim, um desenho ruim, uma pintura ruim, porque a autonomia era uma das questões do decoro. Então faz sentido o Kenneth precisar ir buscar em questões do cinema técnicas para justamente correlacionar essas duas imagens que aparecem simultaneamente, esses dois quadros, que são unidades mais ou menos autônomas, mas que aparecem simultâneas e que estabelecem relação entre elas por ter essa simultaneidade. Porque a teoria do desenho não tinha algo muito elaborado sobre isso. E do mesmo jeito, é fácil de entender porque vários desses primeiros pesquisadores de quadrinhos, ao invés de procurar na teoria do desenho questões que davam conta dessa produção, eles foram atrás da teoria do cinema, porque vários desses primeiros pesquisadores de quadrinhos, teóricos dos quadrinhos, eles eram pessoal da comunicação. Eles estudavam cinema, teoria do cinema e semiótica. E a bagagem teórica que eles tinham era muito mais do cinema e da semiótica do que da teoria do desenho. Então é coerente o fato deles terem procurado as respostas primeiro nessa teoria cinematográfica. Mas voltando para o Kenneth, apesar do Kenneth pensar numa sequencialidade, numa simultaneidade que se relaciona com o cinema, e ele construir essa sequência de imagens e que se alternam de enquadramento como se fosse uma
questão de uma montagem cinematográfica, uma alteração entre plano e contraplano, a forma dele representar o espaço não é o de um espaço naturalista. A gente vai olhar para os desenhos do Kenneth, vai ver que ele tem uma preocupação que não era tão comum assim dos autores do período, nesses autores da tradição da Era de Ouro, que é de desenhar cenários detalhados. A tradição barroca ela não segue o sistema de perspectiva, aquele que tu bota o ponto de fuga e desenha um espaço que tem uma certa autonomia. É uma ideia que tu sobrepõe elementos e usando os contrastes de luz e sombra, os contrastes de claro e escuro, se cria uma noção de profundidade. Então, o detalhismo do cenário não é algo tão relevante. Tanto que tem vários desenhos de autores dessa época, se tu tirar os personagens principais, deixa só o cenário e fica só umas manchas, só uns fundos de uma cor quase homogênea. Porque a representação de espaço deles não tinha certa autonomia. E o Kenneth ele vai tentar criar esses detalhes de espaço. Ele vai construir vários cenários com elementos no fundo. Dá pra notar que muitas vezes ele evita de deixar o fundo em branco, sem nada. Só que ainda assim o espaço dele não é naturalista, porque tentem pegar uma história do Kenneth, uma cena em que ele faz várias alterações de plano contra plano e mostra os personagens de vários ângulos diferentes e usem o fundo como referência e tentem construir um modelo tridimensional, tentem construir uma maquete desse cenário. Vocês vão ver que não vai bater, porque em vários momentos o enquadramento de um personagem com outro personagem à esquerda dele, quando o enquadramento troca para o outro lado, o personagem que está na esquerda está na direita. E a porta que parecia no fundo agora parece que está mais para frente. E um objeto que estava numa posição parece em outra. E se a gente tenta seguir os vários quadros de ângulos diferentes dessa mesma cena, a gente vai perceber que os objetos do fundo, eles não seguem a lógica como se tivesse uma estrutura, como se existisse de fato um cenário tridimensional e ele só está enquadrando de pontos diferentes. Ele simplesmente coloca esses elementos para preencher o fundo. Então são espaços que não poderiam existir de maneira verossímil tridimensionalmente. E daí entra o que eu acho que é uma das grandes sacadas formais na obra do Eisner. Um dos elementos que diferenciam o modo como o Eisner desenha dos outros autores do período, que é justamente pensar o espaço a partir de uma lógica tridimensional. Se a gente pegar histórias do Spirit, por exemplo, a gente tem várias histórias que, inclusive, o Eisner muitas vezes deixa o fundo branco, usa o contraste de branco e preto para dar essa profundidade, ele usa umas técnicas que são dessa tradição da Era de Ouro, que são da tradição do desenho barroco, mas muitas vezes no primeiro quadro de cada história, ou num dos primeiros quadros, ele mostra em detalhes o cenário, para deixar bem claro, ó, este é o cenário, é aqui que vai acontecer a história. E posteriormente, na história, ele vai usar elementos do cenário para resolução dos problemas. Os personagens do Eisner, em muitas histórias, eles não se mexem como os dois esgrimistas, eles não se mexem numa lógica bidimensional. Eles dão a volta nos outros, eles contornam o cenário. E a forma como o cenário é organizado é parte importante para a resolução de várias questões nas histórias do Eisner. Então tem uma das histórias do Spirit, por exemplo, acho que é a Mosca, em que o conflito se dá entre os personagens numa esquina. E a posição de cada um dos personagens na esquina é extremamente relevante para a gente entender o que vai acontecer. Se eles não estivessem naquela posição especificamente, se eles não estivessem caminhando em sentidos diferentes que não são só bidimensionais, tem altura, largura e profundidade, os eventos da história não fariam sentido. Ou então histórias do Spirit em que os personagens contornam os objetos, dão a volta num ambiente para conseguir chegar até o outro por outro ângulo. Então o cenário na obra do Eisner, ela não está lá simplesmente para preencher o fundo. Não é uma alternância como fazia o Kenneth, que mostra plano e contraplano para dar um efeito narrativo que talvez lembre o cinema, mas sim é uma alteração no ângulo de visão que faz parte para como a trama se desenrola. E é um cenário que, se a gente tentar reconstruir, se a gente olhar os fundos de uma história do Spirit, a gente consegue reconstruir como uma maquete tridimensional. E essa noção do cenário como um espaço tridimensional é algo que o Eisner vai tratar até nos livros teóricos dele. No Quadrinhos e Arte Sequencial tem uma parte que ele justamente vai falar sobre a composição do quadro a partir dessa lógica, de que primeiro ele imagina um espaço tridimensional e depois ele pensa em como ele vai enquadrar aquela cena, como se fosse de fato uma câmera. Então não é uma relação de plano e contraplano simplesmente pelo efeito, pelo impacto visual, como fazia o Kenneth, mas é uma alteração de plano e contraplano em função da narrativa. Tanto que um dos elementos da teoria do Eisner é de que os desenhos devem servir à narrativa. Só que isso também a gente não pode interpretar literalmente, né? Porque a gente tem que levar em conta que a teoria feita por um artista não é exatamente da mesma forma que é abordada, por exemplo, a teoria feita por um teórico. Porque o artista, ele está num campo de
disputa poética, de disputa estética. O artista, geralmente, ele tem um entendimento do que é a arte, de qual é a função da arte, e ele vai construir uma teoria da arte para dar conta dessa visão poética dele. Então um exemplo bem tradicional seria a disputa entre um artista que acha que a arte tem que ter uma função social, ela tem que ter um engajamento político, e ele vai teorizar a arte dele a partir dessa perspectiva, e um outro artista que acha que a arte e política não devem se misturar e que a arte tem que ser forma estética pura. Então, esses artistas, eles podem até construir teorias, mas vão ser teorias a partir da proposta poética deles. Já um teórico da arte, um historiador da arte, ele pode até ter suas preferências, mas é uma coisa que a gente espera é que ele consiga entender que essas teorias elas são muito específicas para visões diferentes de arte, e depende do objeto de arte que ele vai estar tratando, ele vai ter que considerar pelo menos um pouco as teorias relacionadas com aquela proposta poética, entender que aquelas teorias elas não são absolutas. Apesar de um teórico poder concordar com o Eisner no sentido de gosto, realmente eu prefiro as histórias em que os desenhos seguem em função da narrativa. Isso não é absoluto, não quer dizer que as histórias em que os desenhos têm autonomia ou são mais importantes em relação à narrativa sejam piores. Inclusive, na teoria do Eisner, ele critica as histórias em quadrinhos em que os desenhos recebem prioridade. Certamente, ele não gostaria de desenhos de caras como Todd McFarlane ou Jim Lee, por exemplo. E talvez até os desenhos do Jack Kirby dos anos 60 desagradassem o Eisner, por ele defender justamente esse desenho que, antes de ser um impacto visual, ele deve priorizar a dar conta do que a narrativa existe. Então uma coisa importante quando a gente vai fazer pesquisa, teoria dos quadrinhos e autores como Eisner, é justamente levar em conta que é uma teoria, mas é uma teoria que está vinculada com uma poética específica. Então a teoria do Eisner não é absoluta, ela tem relação com o que ele está propondo, ele tem relação com toda uma tradição de autores que vão dar continuidade ao trabalho do Eisner, então mesmo com propostas da Era de Ouro, mas não significa que ela é absoluta, não significa que algo que não encaixe na teoria do Eisner seja ruim ou seja menor. E uma outra grande sacada do Eisner em questões formais é o fato como ele lida com o espaço. É justamente essa tradição barroca que eu citei antes, de entender que o desenho não é literal, que o desenho é uma representação, e por ele ser uma representação, ele pode usar metalinguagem. Ou seja, esse resgate desse elemento barroco e dessa noção de metalinguagem, que até fez parte da produção de quadrinhos dos Estados Unidos lá no começo do século, coisas que autores como Lionel Finger e Wilson McKay faziam, que era essa experiência do quadrinho como experiências com metalinguagem, durante a tradução da Era de Ouro isso meio que diminuiu bastante. E o Eisner vai ser um dos caras que vai trabalhar de novo com esses elementos. Então, a ideia de que o espaço diegético, que é o espaço que existe na diegese, na representação da narrativa, esse espaço representado como tridimensional, e o espaço topológico, esse espaço físico, que é o espaço do suporte, que é o espaço do papel, que eles podem ser trabalhados de uma maneira que eles se confundem. Então, na obra do Eisner, ele vai usar coisas como ele constrói um cenário que faz parte da diegese, mas tem elementos que não são da diegese, como o título da história, os créditos do autor, do editor e outros elementos desse tipo, e ele vai misturar, ele vai pegar esses elementos que são informativos, que equivaleriam ao brasão do nobre do quadro barroco, ou a caveira gigante deformada que está abaixo dos embaixadores, e vai fazer algo parecido misturando elementos que estão na diegese, mas ao mesmo tempo não são, eles são extra-diegese. Então essa confusão entre o que é narrativo, o que é diegético e o que é informativo, o que é paratexto, e vai misturar tudo num ponto que a gente não consegue dizer exatamente o que é diegese e o que não é. Ou então explorar justamente a questão topológica do espaço, por exemplo, usando termos do Groistin, a ideia de que o quadro é justamente essa representação da diegese, é essa unidade de linguagem que vai dilatar o texto, a imagem, e que vai mostrar pra gente a diegese, e que o requadro é essa borda que delimita, olha só, aqui pra dentro é diegese, aqui talvez não seja.
e a sarjeta como esse espaço entre dois quadros. Então uma sarjeta vazia poderia ser um espaço que ele é topológico, mas que ele não é diegético. Tem um vazio ali que não tem uma representação. Mas não necessariamente, né? Porque a sarjeta pode ser usado também como espaço diegético. O Eisner é um cara que muitas vezes ele vai trabalhar com a confusão dos elementos. Ele vai pegar um elemento da diegese, uma sombra, um buraco na parede, uma rachadura, um poste, e vai transformar esse elemento da diegese no próprio requadro. Então o que diz onde começa e onde acaba a diegese é algo que é da diegese, que está dentro já da diegese. Então o espaço diegético e as delimitações que deveriam ser de espaço topológico se misturam e viram uma coisa só. E mesmo que essas questões que hoje pra gente possam parecer dadas, é meio óbvio que aqui é diegético, que aqui é topológico e que aqui acaba uma unidade de linguagem, aqui começa outra e tal, ou que a gente não se importa em definir onde acaba e onde começa e que a gente muitas vezes lê no automático, nós temos que considerar que isso é uma construção, essa noção de olhar para uma coisa e pensar, olha só, aqui é um simbólico, é simbólico e aqui o diegético é o diegético. A noção de que eu olho para um brasão, que eu olho um letreiro sobre o personagem e entender que não tinha um letreiro gigante voando na cabeça do personagem. Se essa imagem caísse nas mãos de um renascentista que não foi educado para ler as imagens segundo essa linguagem, ele achar que ia ter um letreiro voando. Entende? Por um renascentista tá escrito X-Men bem grande dentro do quadro em cima do Wolverine, significaria que o Wolverine está passando por baixo de umas letras gigantes. E foi justamente a tradição barroca que tentou recuperar elementos da arte gótica a partir dos autores do norte, caras como Albrecht Dürer, que apesar de ser um renascentista, ele flertava com elementos do gótico, e os pintores flamengos e holandeses, que também tinham referências e inspirações na arte gótica. Foi esses caras que não deixaram essa ideia morrer, esse conceito de que a imagem não necessariamente precisa ser um recorte específico no tempo e no espaço que tem que ser lido de uma maneira literal. E os barrocos resgataram isso, e o Eisner pôde fazer isso, e nós hoje conseguimos ver essas imagens e não entender que tem uma coisa voando em cima do personagem, porque nós somos educados dentro dessa linguagem. E toda essa minha volta hoje foi para destacar como o Eisner pensava de uma maneira extremamente elaborada, que pra gente hoje ler essas imagens pode ser automático, mas que elas não partem de um conhecimento que é inato. Houve toda uma construção teórica e estética para chegar nesse ponto. E para destacar uma das várias coisas importantes que o Eisner fez pelos quadrinhos. E por hoje era isso, agradeço quem teve paciência para passar por essas voltas enormes que eu dei. Espero que não tenha sido nada muito confuso. Obrigado por quem assistiu até aqui. E quem quiser reclamar, me xingar, os comentários estão livres. Peço que curtam, compartilhem o vídeo porque sempre ajuda. E obrigado e até o próximo vídeo.